Olá, aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos ter a aula parte 2 das soluções. Meu nome é Daniele Martins e vamos lá. Vamos falar sobre classificação das soluções. A classificação das soluções, elas estão subdivididas em estado físico, natureza do soluto e quantidade de soluto dissolvido. De acordo com o estado físico, a solução ela pode ser sólida, líquida e gasosa. A sólida, quando todos os componentes são sólidos, as ligas metálicas como o bronze, que é a mistura de cobre mais estânio, o latão, cobre mais zinco, e o ouro, 18 quilates, que é o ouro mais o cobre, são exemplos desse tipo de soluções. No estado líquido, um dos componentes deve estar no estado líquido, por isso, são formados por uma ou mais substâncias. Se você observar no rótulo de garrafas de água mineral, você vai ver o que estamos falando. Gasosa. Os componentes encontram-se no estado gasoso. Como os gases se misturam uniformemente e em qualquer proporções, pode-se afirmar que toda e qualquer mistura gasosa sempre será uma solução. Natureza do soluto. Dependendo das partículas dissolvidas na solução, ela se classifica em molecular ou iônica. A molecular. As partículas do soluto são moléculas, por isso não conduzem corrente elétrica. Aí serão chamadas de solução não eletrolítica. Um exemplo é a sacarose em água. A iônica. A iônica ela será classificada como iônica porque as suas partículas que estão no soluto são íons, por isso conduzem corrente. E aí serão chamadas de solução eletrolíticas. O exemplo é a água com sal, que são capazes de conduzir corrente elétrica. Nessa imagem, podemos observar a diferença que ocorre entre uma solução eletrolítica e uma solução não eletrolítica. Na solução não eletrolítica, que é o caso das soluções moleculares, que nós demos o exemplo no slide anterior, que se refere, no caso, à sacarose em água, não consegue acender uma lâmpada, mesmo sendo ligado a um sistema de corrente. Já na solução eletrolítica, que é o exemplo que demos do sal em água, neste caso aqui, trabalhamos então com a solução de HCl, que é um ácido em água. E aí vocês podem observar que a lâmpada acende, formando então aí a solução eletrolítica, aquela sendo capaz de conduzir corrente elétrica. Quantidade de soluto dissolvido. Para classificar as soluções, segundo esse critério, é necessário verificar a capacidade de dissolução do soluto em um solvente. Essa propriedade é conhecida como solubilidade. Então, a solubilidade, também conhecida como coeficiente de solubilidade, corresponde à máxima quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade específica de solvente a dada pressão e temperatura. Vamos observar agora o quadro que se apresenta. Por exemplo, a solubilidade do nitrato de potássio, KNO3, a 20 graus é de 31,6 gramas por 100 gramas de água. Em outras palavras, essa temperatura, a quantidade máxima de nitrato de potássio dissolvida em 100 gramas de água corresponde a 31,6 gramas. Normalmente, a quantidade de solvente água utilizada é de 100 gramas, o que corresponde a 100 ml aproximadamente. Dependendo das possíveis interações das partículas de soluto com as moléculas de solvente, a quantidade de soluto que se dissolve pode ser menor ou até mesmo maior que a solução, que o valor da solubilidade. Dessa forma, a solução pode ser classificada em insaturada, saturada e supersaturada, que veremos daqui a pouco. De acordo com a solubilidade, as soluções se classificam em insaturada, saturada e supersaturada, sendo que a saturada ela também tem a saturada com corpo de chão ou corpo de fundo. Vamos entender cada uma delas. Insaturada é a quantidade de soluto na solução é inferior ao valor máximo que o solvente pode dissolver. Saturada, quantidade de soluto na solução correspondente ao máximo indicado pela solubilidade. Supersaturada. A quantidade do soluto na solução é superior ao valor máximo que o solvente pode dissolver.
Embora pareça contraditório, é possível, em condições especiais, ter uma solução em que há mais soluto dissolvido do que em uma solução saturada. Entretanto, por conta de sua alta instabilidade, quando perturbada por ações de agentes externos, como choques mecânicos ou adição de um pequeno cristal de soluto, de alguma forma o soluto em excesso precipita. Ao final, tem-se uma solução saturada com corpo de fundo, mas não é classificada ainda como uma solução saturada, e sim supersaturada. Agora vamos entender o que é uma solução saturada com corpo de fundo. A solução saturada com corpo de fundo, ela ocorre na seguinte situação. Após a obtenção da solução saturada, toda e qualquer quantidade de soluto adicionado não será dissolvida. As concentrações dos íons permanecem constantes e qualquer sólido adicionado será depositado no fundo do recipiente. Vamos falar mais um pouco sobre essas classificações. Vamos entender como que a gente pode identificar uma solução insaturada se tivéssemos que fazer uma comparação com o nosso dia a dia. A solução insaturada, ela tem a quantidade de soluto dentro do solvente, ela é insuficiente, ela é pouca. Então, é como se eu tivesse que fazer uma comparação com um suco de laranja e que eu tivesse mais água do que propriamente a laranja. Aí eu teria um suco mais fraco. A solução saturada seria aquele ponto ideal, aquele suco bacana. A solução saturada com corpo de fundo seria a comparação que eu poderia dar, conforme está aí na tela de vocês, a ilustração, a água e o sal. Todos nós sabemos que em determinada proporção a água dissolve o sal. Só que, se eu coloco uma quantidade de sal maior, a água não vai dar conta de solubilizar esse sal. E ele vai ficar depositado, então, no fundo do recipiente. Isso nós chamamos, então, de corpo de fundo ou corpo de chão. A solução supersaturada, vocês podem olhar aí na tela, ela é uma solução que ela é instável. Então, qualquer fator externo pode perturbar ela e ela vai ocorrer, então, a formação de precipitados, conforme a ilustração aí. O que a gente pode gravar é o seguinte, que a solução supersaturada, ela ocorre principalmente em soluções instáveis. Aqui terminamos a nossa parte teórica do conteúdo de soluções ou dispersões. E a próxima aula, que será a parte 3, é a parte de cálculos. Já estou à disposição, qualquer coisa, só falar comigo. Muito obrigada.